Eu tenho certeza que alguma vez na nossa vida a gente já viu aquelas imagens de bebês fofinhos e gordinhos com asas voando nas nuvens. E provavelmente você já vai saber o que são essas criaturas, que são os anjos. E geralmente eles são retratados dessa maneira. Mas, infelizmente, isso é meio que um equívoco de representar os anjos. Mas afinal, são os anjos. E como é que surgiu também essa diferença entre anjos e demônios? É isso que eu vou explicar nesse vídeo da série Catolicismo Simples. E, para começar, como os anjos são retratados? Como eu acabei de falar no início, né, os anjos são geralmente retratados como pequenos, com asinha, com carinha gordinha de bebê. Mas existe um motivo. Para começar, anjo não tem asa. Anjo só é retratado com asa porque eles são rápidos. Mostra o anjo tipo com cara de bebê, digamos assim, para indicar a pureza. Certo? E são algumas características de por que eles são retratados desse jeito. Mas a palavra anjo não é o nome das criaturas. Anjo é o ofício que eles têm. Como assim ofício? O anjo, na verdade, é um espírito. Ou seja, uma coisa que existe, só que não tem corpo. Porque a gente já ouviu falar, né? Existem dois mundos. O mundo material, né? Que, tipo, você está vendo esse vídeo agora, tá vendo meu corpo, tá vendo os meus móveis, esse é o mundo material. E tem o mundo espiritual, onde é quando Deus age, é um mundo onde mostra como Deus age, os anjos, os demônios, a graça fluindo, as coisas assim. E anjo significa mensageiro, ou seja, o ofício de um anjo é ser mensageiro de Deus e executar a tarefa de Deus. E os anjos, são 9 categorias de anjos que estão descritos em Isaías 6, se eu não me engano. E esses anjos, eles têm 9, que são separados em 3 categorias. Em 3 categorias são... São serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. E a primeira categoria tem 9 tipos. E a primeira categoria, que são os serafins, querubins e tronos. Esses 3 anjos são os anjos que estão contemplando e dando adoração no céu. O louvor. É tipo aqueles anjos quando a gente escuta nas músicas, né? Santo, santo. Eles são os anjos que falam santo, santo, santo sem parar. Estão na presença de Deus, dando glória a Ele, adoração. Tem dominações, potestades e virtudes, onde eles são encarregados de executar a tarefa de Deus no sentido do cosmos, por exemplo, planetas, universos, tipo coisas de grande magnitude. São eles que executam. Também tem a terceira, né? Que são os principais arcanjos e anjos. E esses anjos são os responsáveis em nos ajudar a chegar até o céu. Certo? Agora, entre eles, né, dos últimos 3, tem os arcanjos. Que na Bíblia menciona 3 deles. Miguel, Gabriel e Rafael. Os mais conhecidos são os santos arcanjos, né? No qual a data deles vai ser celebrada no final desse mês, onde eu estou gravando, que eu estou gravando no mês de setembro. Dia 29 de setembro vai ser o dia deles, dos 3 anjos. Miguel, o nome Miguel significa quem é como Deus. É como se fosse um brado de guerra, digamos assim. E Miguel, ele é encarregado de comandar o exército celeste, porque no Apocalipse diz que houve uma batalha entre Miguel e seus anjos contra o dragão, que no caso é o diabo. A oração dele, né, São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate. Ele é o santo arcanjo que nos ajuda nos combates contra o inimigo. Certo? Tem Rafael, que cujo nome Rafael significa médico de Deus,
e que ele é mais retratado no livro de Tobias, onde ele está retratando ele lutando contra um peixe, que no caso era um demônio disfarçado. E daí ele cura a mulher, ele cura Tobias, cura seu pai. É uma história bonita, se você quiser ver mais, no livro de Tobias. E São Gabriel, ele é o anjo mensageiro, cujo nome mensageiro significa braço direito mensageiro de Deus, por aí. Força de Deus. Ele é o anjo da justiça divina, onde conta que na guerra de Israel e dos assírios, São Gabriel matou uns milhares deles. Então ele não é fraco, não. São Gabriel, ele também é o anjo que foi encarregado de anunciar a boa nova de ambas gravidez de Santa Isabel e de Nossa Senhora. Ele foi o anjo que anunciou. Portanto, ele é a primeira criatura a honrar Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, foram as palavras pronunciadas de São Gabriel. Certo? E algumas teorias por aí que dizem que São Gabriel foi até o anjo da guarda de Nossa Senhora. Os anjos, eles têm o seu papel de... Está falando agora dos principados, arcanjos e anjos. Eles têm o papel de nos levar até o céu. Essa é a meta deles, de nos levar até o céu. Precisamente os nossos anjos da guarda. Que são anjos que Deus nos deu desde nossa concepção, que tem nossa missão de levar até o céu. Por isso que é bom criar uma intimidade com o anjo da guarda. Porque é como se fosse nosso companheiro, além dos santos, é claro, mas é como se fosse o seu, digamos assim, um lembrete diário, né? Um amigo que nos lembra sempre de fazer as coisas certas, nos guiando, tipo no behind the scenes. Se os anjos têm essa meta de nos levar até o céu, existe o oposto, são os demônios, que a meta deles é nos levar até o inferno. E como é que isso começou, então? Porque se Deus criou tudo que é bom, como é que demônios existem? Como é que o inferno existe? No início de tudo, antes da nossa criação, Deus criou os anjos, certo? Ele criou eles num espaço de tempo. Por exemplo, Deus criou os anjos, só que os anjos, eles não viam Deus face a face. Importante lembrar. Porque quem vê Deus face a face não tem mais liberdade. Porque Deus é a melhor opção pra gente. Desculpa a palavra, é uma sedução tão forte que não dá para resistir. Então, para ser mais prático, os anjos foram criados nesse tempo e Deus mostrou o seu amor para eles. Tipo uma prova. Porque a única coisa que Deus não consegue criar é o amor. Porque o amor, claro, ele dá amor, mas ele não consegue criar o amor de criaturas. É isso que criaturas dá. Tem uma ação, tipo de ver que a pessoa ama, você tem que receber e consentir. E responder de volta. Isso que o amor funciona. Não tem como você, se você amar a pessoa e ela não te ama de volta, isso não é amor entre os dois. Isso não existe. Existem teorias onde é mais plausível que Deus se revelou que ia se encarnar para os anjos. Que eles iam ter que adorar e amar um Deus feito homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. E um deles disse não vou fazer. E esse anjo era Lúcifer. Ele era o mais brilhante de todos os anjos. O seu nome significa luz. E ele se rebelou. Disse, não vou fazer. Eu não vou me humilhar para adorar um ser humano feito de barro. Eu não vou te servir, não. As palavras parecidas. E diz a tradição que 1/3 dos anjos estavam no céu, foram com ele. E como diz no Apocalipse, né? Hoje uma grande batalha entre Miguel, seu exército, e o diabo e seus anjos. Caíram. E essa batalha não foi como a gente imagina, tipo com espadas e um grande combate e tal, porque eles não têm corpos, eles estão por espírito. E como é que então é essa espada? Como é que foi essa guerra? A espada que eles usavam era a palavra de Deus. É verdade. Essa foi a luta.
Foi como se fosse uma, como diz o padre Paulo Ricardo, foi uma troca de ideias, onde foi uma batalha que custou muito. Porque 1/3 caiu, então foi muito custou muito. E diz também uma tradição, não sei se é correto no sentido que, tipo assim, não é ensinamento oficial da igreja, tipo assim, uma teoria, que 1/3 dos anjos foram encarregados em louvar Deus Pai, 1/3 para Deus Filho e 1/3 para Deus Espírito Santo. Os 1/3 que caiu do céu foi o que estava adorando Deus Filho, Jesus. Eles caíram. E vai relembrar que anjos têm características de inteligência e vontade. E eles são muito mais aprimorados que nós. Ou seja, para ser um pouco mais prático, se eles fazerem uma decisão, eles sabem exatamente o que está fazendo e todas as consequências que vão vir dessa decisão. Ou seja, quando Lúcifer se rebelou, ele sabia exatamente o que estava fazendo e sabia das consequências que ia ter. Ou seja, ele sabia que ele ia cair no céu depois disso. Sabia que expulso do céu depois disso. Mesmo assim fez. E algumas pessoas vão dizer, podem até dizer, né? Ah, Deus criou o inferno. Sim, no certo sentido, Deus criou o inferno. Mas o inferno não foi feito para nós. Ele foi feito para Satanás e seus anjos. E teve um filme que eu vi um tempo atrás, filme Nefarious, o nome, onde o ator que estava fazendo do cara que estava com um demônio dentro, que estava, a frase dele assim, estava com voz grossa, né? Aquelas vozes de Hollywood. E diz o seguinte: Deus criou os seres humanos na sua imagem e semelhança. E a gente faz com que vocês sejam nossa imagem. Virem nossa imagem. Ou seja, o que os demônios tentam fazer conosco, nos tentando fazer a gente pecar, é que em vez de a gente semelhança de Deus, com a santidade e as virtudes, que a gente vire semelhante a Ele, o inimigo. Então é importante lembrar que a gente não tem que ser bom com o diabo, com os demônios. Tem que ter firme e dizer não. Porque se você bater papo com a serpente, você vai cair. Vai bater papo com a serpente. O que aconteceu? Estamos nessa luta até hoje. Que milhares de... 2.000 anos e contando. Estamos nessa luta. Ou melhor, muito mais de 2.000 anos, né? Que a gente está nessa luta. Então, que a gente possa sempre combater eles. Esses encardidos, esses cachorros, né? Podemos dizer assim. Porque com a ajuda dos santos anjos a gente pode vencer essa batalha. Porque são muitos os demônios. Tem gente que diz que se desse para pegar todos os demônios juntos, ia dar para tapar o sol. Então não é brincadeira. A gente tem que levar a sério. Espero que esse vídeo ajudou da série Catolicismo Simples. Se esse vídeo ficou muito longo, eu peço perdão. Mas é um tópico que é bom falar um pouco mais sobre, porque às vezes o que os filmes mostram, a mídia mostra, enfim, tipo essas séries, coisas assim, é um equívoco. Às vezes é um equívoco que não é a realidade da fé católica. Que Deus lhe abençoe.